Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo. Eu sou o Bruno, presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães, aqui no estado de São Paulo, porque essa é uma iniciativa da FUG e hoje a gente vai falar sobre inclusão. Aqui nos nossos estúdios, aqui do Caminhos da Cidade, a gente está recebendo ela, que é uma convidada mais que especial. Temos grandes amigos em comum, em especial o professor Valdir Pires, a quem eu quero deixar um grande abraço logo aqui no começo desse podcast e te pedir: curta, comente, compartilhe, ative o sininho para que você receba notificações de todos os nossos novos episódios. E aí eu quero deixar desde já um grande abraço. Por isso, curta, comenta muito sobre inclusão, se a sua cidade é uma cidade inclusiva ou não é, porque o Caminhos da Cidade vem para discutir isso. Como tornar as cidades mais inteligentes, resilientes, sustentáveis e inclusivas. E hoje a pauta é inclusão e a gente está recebendo aqui uma grande parceira nossa, alguém que a gente vai conhecer juntos aqui, a história de vida, mas principalmente as bandeiras que levaram ela a ser considerada uma das grandes ativistas da pauta da inclusão. Eu fiz um textinho aqui para não cometer nenhuma gafe, mas o nome dela é Maria Luísa Silva, mais conhecida como Malu. Ela que é mãe da Bruna e da Bianca. Ambas duas meninas com deficiência. A Malu, como mais conhecida, é psicóloga. Ela é idealizadora da REME, a Rede Declarada Inclusivas. Foi idealizadora do PL 623 de 2023. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse PL. Idealizadora também do PL 2275 de 2021. E é ativista na causa da inclusão. É com muito prazer e eu estou tão feliz em te receber aqui. Malu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade. Uma honra estar aqui com você, né, e contribuir de alguma forma para a minha cidade um dia poder se tornar uma cidade verdadeiramente inclusiva. É isso aí, Malu. E olha só, nós estamos aqui, essa é uma iniciativa, eu comentei aqui no começo, Malu, é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães. A FUG, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é formular políticas públicas. E aí nós criamos o programa Caminhos da Cidade com o objetivo de escutar pessoas. Porque muitas vezes o que a classe política ou os governos fazem? Eles contratam a Universidade X, a Universidade Y, especialistas e tudo mais, só que eles se esquecem de escutar quem usa o serviço público, quem vive a cidade, sabe dos problemas aqui, ó, na pele. E o Caminhos da Cidade foi essa proposta. Como é que a gente traz para perto pessoas, para a gente conversar, para a gente pensar quais são os caminhos da cidade? A cidade, ela tem desigualdades? Como que nós combatemos essas desigualdades? Gerando uma igualdade de oportunidades. E o que a Fundação pensa? Como que a gente constrói essa igualdade de oportunidades? A partir da educação. Pensando na educação do futuro, a educação como ferramenta de inclusão produtiva, a educação como cultura de paz, a educação como ferramenta de inclusão. A fundação, ela é esse espaço de pensadores, de idealizadores, de pessoas que discutem, pensam, não só apontam os problemas, mas também apoiam a construção de reais soluções. Foi por isso que quando o professor Valdir falou de você, ele falou: Bruno, a Malu é a cara da FUG, porque ela tem boas ideias, ela tem um bom conteúdo, ela vai contribuir demais com vocês nesse bate-papo. E aqui, Malu, a ideia é que a gente possa te conhecer e trocar ideias. Por isso a pergunta de praxe do nosso Caminhos da Cidade, para todo mundo que um dia já sentou aí onde você está hoje, é: conta pra gente, quem é a Malu? Bom, vamos lá. A Malu é mãe da Bruna, da Bianca, ambas têm deficiência visual e a Bruna é autista. E nós tivemos aí recentemente um diagnóstico fechado de altas habilidades da Bruna. E desde então, a minha filha mais velha tem 16 anos, que é a Bruna. E quando nós recebemos o diagnóstico da baixa visão da Bruna, nós fomos meio que colocados contra a parede para escolhermos um lugar que nós pudéssemos oferecer qualidade de vida para a Bruna, né? Terapias, tratamento. E naquele momento, nós tínhamos como opção Campinas, porque já havíamos morado em Campinas. Uau. E aí voltamos para Campinas para oferecer qualidade de vida para a Bruna. Moramos por 16 anos em Campinas, exatamente a idade da Bruna. Viemos com a Bruna bebê, sem perspectiva nenhuma de como seria, enfim. E foram 16 abençoados anos, né? E quando a Bruna saiu da época de creche para o primeiro aninho, foi quando realmente aflorou a necessidade de me posicionar como mãe,
né? Perfeito. Lutar por inclusão para minha filha. E daí começou toda a minha história com a inclusão, né? Eu comecei a me envolver com grupos de mães e os projetos de lei foram nascendo, nasceu a Rede de Mães Inclusivas. Porque daí você não era uma ativista. Até então eu não era uma ativista, até então eu era uma mãe que me contentava com o que era me oferecido, porque até então eu não sentia na pele a necessidade de lutar por Olha só, inclusão, meu. né? E quando a minha filha começou a vivenciar situações na troca de creche para a escola, como recusa de vaga, porque ela tinha deficiência, nós não estamos preparados para receber a sua filha, meio que se vire. Você ouviu isso várias vezes? Muitas vezes, de você se deparar com situações como uma criança da turma da minha filha completava ano, todos os amiguinhos eram convidados, a minha filha era a única que não, por conta da Olha deficiência, o olhar diferente na fila do supermercado, né? E aí foi que a minha ficha meio que Caiu. começou a cair. Eu falei, opa, peraí, ninguém vai poder fazer por as minhas filhas aquilo que só eu, como mãe, consigo fazer, né? Porque eu entendo que a mãe, ela tem um poder avassalador de não só intermediar situações, Perfeito. mas ela tem o poder materno que lhe é dado quando ela tem a graça de receber a maternidade, de ultrapassar limites. Também acho. Né? Então, assim, eu tomei muita posse daquilo, né? Por muitas situações, eu não sabia como ia ser, o que ia acontecer, mas eu tomava a frente e dizia assim, eu tô indo, Deus, vamos comigo à frente, e eu tô indo para ganhar, eu não tô indo para perder, né? E é isso até hoje. E aí depois chegou a Bianca, que também apresentou uma baixa visão, Sim. bem diferente da Bruna. Enfim, e aí eu já tava nesse meio. Então, meio que, pra mim, quando chegou a deficiência da Bianca, eu não estranhei, não foi impactante como foi com a Bruna, porque eu já Sim. tava, já me tava senti, engajada já tava lá. em casa no mundo inclusão, né? E hoje, eu confesso pra você que eu não me vejo mais sem fazer parte desse mundo que é a inclusão. Poxa, que legal, Malu. E aí, Campinas, 16 anos, por que voltar para São Bernardo? E aí, viemos de mudança para São Bernardo por conta de motivo de trabalho do meu marido, Tá. né? Foi algo que, assim, eu relutei demais, né? Em vir para São Bernardo. Mas eu sempre tentava colocar no meu coração, para tentar me acalmar, que, assim, em todas as coisas, Deus tem um propósito. Eu né? creio. E se Deus está me tirando daqui, da minha zona de conforto, um lugar que eu já construí raízes, uma história, uma vida, muitas amizades incríveis, pessoas que acompanharam comigo desde sabe, assim, do desenvolver da Bruna, de todas as 5 cirurgias que ela passou e tudo até hoje. Mas se Deus está me tirando daqui e me levando para outro lugar, é porque Deus tem algo comigo naquele lugar, claro. né? E não é a minha vontade humana que precisa prevalecer. É o que Deus tem como propósito. Isso é verdade. E viemos para São Bernardo. E eu confesso que foi bem difícil. Essa sua respiração profunda aí foi o máximo. Foi bem difícil. Porque são cidades Ainda totalmente difícil. diferentes, ô Malu. São cidades bem diferentes. Porque a gente pensa assim, ó, quando a gente fala de Campinas, a gente pensa interior de São Paulo. Mas a cidade de Campinas, para quem nos acompanha, é a terceira maior cidade do estado. Primeira é a capital, São Paulo, a segunda é Guarulhos, Campinas é a terceira. E a nossa São Bernardo do Campo é a quarta maior. Mas apesar de Campinas interior, é uma cidade gigante. Agora, quando você olha Campinas e São Bernardo, é muito diferente, Malu? Por incrível que pareça, São Bernardo tem mais cara de interior do que Campinas. Olha só. Né? Eu acho mais pacata, as pessoas mais fechadas. E quando você fala na coisa inclusão, Campinas colega... está avançada? Não é que São Bernardo? Campinas tem avanços. Mas é que o que eu percebo é que, assim, Campinas, você já vê muitas pessoas pegando a causa para si, né? E lutando por a causa. Independente de ser mãe, independente de ter um papel político, de ter um cargo, de exercer Sim. um mandato, que é realmente quem pode fazer a coisa acontecer, a gente precisa ser sincero, né? Mas São Bernardo, eu vejo que as pessoas ainda dão muito um passo para trás, né? Você tira
Como exemplo, assim, hoje em São Bernardo, a única instituição que nós temos que oferece um atendimento para pessoas com deficiência visual é o SER. É o SER. Né? Nós estamos falando da 4ª maior cidade. Você acha que era para São Bernardo nós termos só uma instituição que oferecesse esse tinha que ser atendimento? maior. Né? E assim, então, eu acredito que São Bernardo tem muito ainda a crescer. E vai crescer. Eu espero de coração que cresça. E você tá há quanto tempo já em São Bernardo, desde que você voltou de Campinas para cá? Nós viemos de mudança em novembro. Novembro do ano passado. Do ano passado. E aí, desde que você chegou, a luta é colocar as meninas na escola, as adaptações, adequações. Como é que tá sendo esse... Porque ainda é muito recente. Nós estamos em todo esse processo, né? As meninas já estão em terapias, não foi fácil. Você foi lá brigar. Eu tive foi que a brigar. A mãe leoa aí foi pra cima. A minha filha fala assim, mamãe, você vai ter que calçar o seu saltinho e vestir a sua roupa da mãe barraqueira. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, nós que temos filhos com deficiência, quase sempre, para você conseguir alguma coisa, você tem que assumir o seu papel de mãe barraqueira, de mãe brigona, né? Tem que brigar. Tem que brigar. E poderia ser mais fácil, né? Deveria, né? Por a lógica, deveria ser mais fácil. Mas é quem deveria tornar a coisa mais fácil que torna a coisa mais complicada. Não dá pra entender, né, gente? É um negócio absurdo, porque olha só, São Bernardo, a 4ª maior cidade do estado. A gente tá escutando um relato de uma mulher que é mãe de 2 meninas com deficiência, veio pra cá, voltou pra São Bernardo depois de 16 anos numa outra cidade, traz a família pra cá, tem toda uma adequação, a cidade tem que receber e os espaços que deveriam, sim, prover essa facilidade, acabam criando complicações. Burocratiza demais, tem desculpas demais. É o que a gente estava conversando ontem. Ontem eu fiz uma visita a um empreendedor lá do Riacho Grande, sabe, Malu? E o cara falou assim, Bruno, eu não gosto de política. Eu falei, tá bom, por que você não gosta? Ele falou, porque política atrapalha a minha vida. Se vocês não podem ajudar, vocês poderiam não atrapalhar. De não atrapalhar, vocês já estariam ajudando. Eu falei, olha só, meu. Que coisa, olha o ponto que nós chegamos. Mas é engraçado que já eu passei a ter um outro olhar com relação à política. Eu também antes não me via em rodas políticas, tendo amizades com pessoas ligadas à política. Mas depois que eu entendi, que eu passei a entender que, assim, política pública é o que rege a nossa vida. Exatamente. Depois da vontade de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. Depois da vontade de Deus, é o que rege a vida do ser humano. Porque nós estamos organizados em sociedade. Exatamente. E aí, se eu não me envolvo em política de forma direta, como que eu vou poder dar a minha contribuição como cidadã e eu vou poder cobrar, brigar? Né? E aí foi quando eu comecei a entender. E quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, opa, peraí. Eu preciso ter um posicionamento. E aí, assim, eu sempre procurei fazer parte de conselho de escola das minhas filhas. Muito bom, meu. Né? Mãe, vai ter uma comissão para definir isso. Opa, tô na comissão, tô dentro. Pode colocar meu nome aí. Põe meu nome, tô dentro. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que é dali que a coisa sai. É dali que saem decisões. E se sai uma decisão dali que não me agrada, como que eu vou poder bater de frente e depois brigar? Eu não vou poder, então eu tenho que estar ali para dar minha contribuição. E aí você tá lá participando. E eu tô em tudo. E aí, claro, você vai dando um exemplo muito positivo para suas filhas também. E quem sabe para outras mães que acabam ficando numa zona de conforto. E você sabe... E que precisam vir para uma zona de confronto. E você sabe que nós mães acabamos sendo influência de forma muito positiva quando nós queremos na vida dos nossos filhos. Com certeza. Porque ontem, por exemplo, a minha filha chegou em casa toda feliz. Olha a Bianca, só. mais nova, de 12 anos. Mamãe, eu estou muito feliz. Falei, por que você está feliz? Porque agora eu sou representante de classe. Tiraram a representante que estava, porque a menina estava dando problema, e foi feita uma votação. E ela foi escolhida de forma unânime por a turma. Parabéns, e aí eu falei assim, Bianca, por que você quer ser representante de classe? Porque eu quero fazer a diferença. Olha só, quantos anos ela tem? 12 anos. 12 anos, olha a influência da mãe. E você sabe que assim, elas falam pra mim, né? Mamãe, você é minha inspiração. Filha, por que eu sou sua inspiração? Porque você luta por nós, você briga por nós, você corre atrás, você não aceita uma porta que batem na tua cara, você não aceita um não. E eu ensino isso para elas. Muito bem, mano. Eu falo que eu quero as minhas filhas posicionadas pro mundo. Para que o mundo não passe por cima delas. Exato.
E o legal é que você faz tudo isso e pode ser que você que está assistindo pense assim, mas ela está fazendo isso para as filhas dela, é para a família dela, é para ela. Muito pelo contrário. Essa atividade, as experiências que a Malu tem, essa defesa que ela faz das filhas, da inclusão e tudo mais, não só traz benefícios e conquistas para a família dela, mas também para outras pessoas. Porque, Malu, você participou da idealização do PL 2275 de 2021 e do PL 623 de 2023. Isso. Comenta com a galera o que são esses dois PLs, até porque é isso. Você, a partir da sua vida, tá mudando a vida de mais pessoas. A partir de ideias. Conta pra gente quais são esses dois PLs e o que eles significam. Esses dois PLs, na verdade, os dois são a mesma coisa, mas em âmbitos diferentes. Perfeito. Um no âmbito estadual e o outro no âmbito federal, que inclusive Estadual já é e federal. lei. Estadual e federal. O federal já virou lei? Já virou lei. Que legal. Quando nós começamos a rede de mães inclusivas, que nasceu por meio de um corte de um transporte adaptado na cidade de Campinas, e eram 95 crianças com a Bruna. Só que como a Bruna tinha uma ordem judicial, a Bruna ficou só um dia sem um transporte, que era um transporte que atendia para as terapias. Tá. Para o contraturno, que a gente chama, né? Que são as terapias. Perfeito. E aí o da minha filha ficou um dia só. No dia seguinte, o da Bruna retornou, porque a Bruna tinha uma ordem judicial. E as 94 crianças não. Olha. E aquilo me incomodou profundamente, né? E aí os professores me procurando, as mães me procurando, faz alguma coisa, nos ajuda. O pessoal ia recorrer em Enfim, você. E aí eu fiquei um final de semana assim muito incomodada com aquilo e orei e falei: Senhor, alguma coisa eu preciso fazer, coloca no meu coração que o Senhor tem para mim nessa história, né? E aí Deus no domingo falou assim comigo no culto: junta as mães, reúne as mães e junto com elas definam metas, né? E façam alguma coisa. E como a gente ia brigar contra a Prefeitura de Campinas, eu falei, eu não posso pedir um espaço da Prefeitura, tem que ser um espaço que não nos barrem. E aí, juntei as mães e marquei num parque da cidade, porque eu falei, é parque, é público ninguém vai poder proibir a nossa entrada. E fomos para a Pedreira do Chapadão, que é um parque conhecido em Campinas. E ali nós começamos a alinhar, né, com as mães. Vamos fazer barulho na frente da prefeitura, no paço municipal. Vamos tentar jogar isso na mídia, fazer a mídia veicular, porque caiu na mídia, era ano de eleição, vai surtir algum efeito. Sim. Porque quem quer se reeleger não quer estar na mídia de forma negativa, né? E eu alinhando tudo inteligente, isso, hein? né? E vamos bater panela na frente da prefeitura, e vamos jogar na mídia, e vamos fazer paralisação, e vamos parar o trânsito com faixa, de uma forma que não atrapalhe as pessoas, mas para as pessoas conhecerem a nossa luta e nos apoiarem, porque tendo o apoio da população, a gente ganha força. E assim fizemos. E aí, desse movimento, nós fizemos rodas de mães por 1 ano. E naquelas rodas, para não tornar o assunto repetitivo e chato, eu convidava amigos profissionais que atuavam com pessoas com deficiência, né? Para a gente não ficar só no caso do corte do transporte. E 1 ano depois, quando nós ganhamos a causa, o transporte voltou para aquelas 94 crianças e para uma fila de espera de 200 e poucas crianças. Olha só. Eu falei, pronto, Deus, acabou, vai cada um para sua casa e vida que segue. E aí as mães olharam para mim e falaram assim, não, você acha que a nossa luta é só por um transporte? A nossa luta vai muito além de um transporte. Uau! E aí, no fundo, eu já tinha isso no meu coração. Eu só tinha medo de assumir aquilo, porque eu não me sentia capaz. Eu falava assim, tem tantas outras pessoas mais preparadas, eu não, né? E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vamos lá, essas mães precisam de ajuda, precisam ser acolhidas. E continuamos com as rodas, e aí denominamos como rodas de mães. Tá. E aí um dia um amigo me falou assim, que é pai de uma autista, falou assim, Malu, põe esse projeto das rodas num papel e me passa para eu apresentar isso para um amigo que é deputado, para a gente ver se isso vira lei. Porque você já parou para pensar? E a gente já desenvolvia isso nas escolas municipais de Campinas, né? As rodas de mães, rodas de troca de experiência. Por quê? Nas nossas rodas, nós levávamos a equipe multidisciplinar, que é aquela equipe que trabalha com a pessoa com deficiência, mas ela não existe dentro da escola. Certo. Que a escola ela não oferece esse profissional, que é a fono, o TO, a psicóloga, né? E aí
a coisa foi ganhando uma força gigantesca. Outras pessoas de outras cidades me procurando. Traz a roda para minha escola. Olha Traz só. o projeto da roda para minha escola. E aí eu passei para um amigo. Achei que isso não ia dar em nada. Quando eu vi, o negócio já estava como projeto andando para projeto de lei. Olha só. E aí um outro amigo, que é deputado estadual, o Rafa, me pediu também, Malu, você me autoriza a apresentar o projeto? Eu falei, opa, manda ver, se é pra fazer a coisa acontecer, manda ver. Só que Campinas já desenvolve as rodas, mesmo ainda não sendo lei estadual, Campinas já desenvolve desde o ano retrasado as rodas dentro das escolas estaduais da cidade de Campinas. Uau. Por quê? Porque eles entendem que, assim, as rodas acabam sendo um suporte para aquelas famílias que não têm condições de suprir, de atender os seus filhos com uma equipe multidisciplinar, muitas vezes porque não tem um plano, não consegue pagar um plano, depende do poder público, e você bem sabe que quem depende de saúde pública, para você conseguir uma psicóloga, vai anos. Né? Para você conseguir um laudo, na verdade, com uma consulta com um neuropediatra, é anos. E aí, dentro dessa roda, nós conseguimos, dentro desse projeto, dos 2 projetos, Certo. nós conseguimos levar todos esses profissionais. Uau. E aí eu montei um quadro, um grupo de voluntários com todos os profissionais que você possa imaginar. Meu Deus. Hoje nós temos um número aí de 200 a 250 profissionais que, se eu abrir um chamado e falar assim, eu tenho uma ação voluntária em São Bernardo, eu preciso de todo mundo para trabalhar, eu tenho esses 200 e poucos profissionais. Uau, Malu, que Né? legal. E assim, o mais bacana, tudo de forma voluntária. Então o projeto de lei, tanto o PL 623 quanto o 2275, tratam da mesma ideia em âmbitos diferentes, que é a criação das rodas De trocas de troca de experiência e experiências e acolhimento acolhimento. dentro das escolas com famílias atípicas. escolas estaduais e municipais. E estaduais e municipais. Então é para acolhimento das famílias. Para o acolhimento das famílias. Para essa troca de experiências. E aí o bacana é que professores da rede estadual de Campinas, na época, levantaram assim. Sem você perceber, você também nos trouxe a opção de nós termos resoluções para conflitos Claro. dentro da escola. Porque a ideia, quando você leva de fazer as rodas, você não vai acolher só uma família que tem um filho com deficiência. É um projeto específico para eles. Mas não dá para você falar de acolhimento, de inclusão, você excluindo. Então, vamos supor, abrimos o convite, vai ter uma roda na escola. Ah, aquela mãe tem um filho, mas o filho dela não é deficiente, mas ela quer participar porque ela sente que o excelente filho dela isso. vai ser ajudado de alguma forma. Ela pode? Ela não pode, ela deve. Malu, mas é uma dúvida. Campinas tornou isso lei? Campinas tornou isso lei. Hoje esse projeto já é lei em Curitiba, no Paraná, Salvador, Bahia, Pernambuco, Petrolina, que é a minha cidade, Natal, Rio Grande do Norte, e está caminhando para se tornar lei também dentro de Brasília. São Em Bernardo. nível federal, já lei. São Bernardo. Nem o Aí, cheiro. gente, já estamos aqui com uma proposta para São Bernardo do Campo, hein? Vamos criar essa lei aqui em São Bernardo, então. Eu espero que algum amigo meu que ganhe agora nas próximas eleições, né? No pleito eleitoral. Não, aí. vamos colocar isso como bandeira a partir de Leve. agora, dessa nossa proposta do Caminhos da Cidade, de ter uma cidade mais inteligente, mais resiliente, sustentável e inclusiva. Trazer isso como proposta pra gente trabalhar. Acho que isso é muito legal, Malu. Que ideia boa. E assim, na prática, é fácil de executar. É porque assim, Bruno, muitas vezes, quando você escuta falar de um projeto como esse, só são rodas de escutas. Mas assim, quem é mãe atípica, quem é pai atípico, que tem um filho com deficiência ou profissional que atua nessa área, a gente bem sabe o quanto nessas rodas você é impactado com o que você escuta. Claro. Muitas vezes uma demanda que aos meus olhos, aos seus olhos não é nada, para aquela família É muito grande. é o gás para eles sobreviverem. Olha só. Né? Nós já tivemos em rodas como essa, para você ter ideia, relatos como assim. Eu ouvi muito, escuto muito isso nas nossas rodas. Olha, hoje eu saí de casa predestinada. Eu só vim para aqui porque fulano me convidou, fulano insistiu. Sim. E eu não tinha mais desculpa e vim. Mas eu não queria vir. E assim, quando eu saí da minha casa certa, para quando voltar, eu
fazer uma carta, deixar a guarda do meu filho com alguém e eu tirar a minha vida. Tá. Porque eu não aguento mais. Nossa. Eu sou pai e mãe, eu não consigo trabalhar, eu não consigo... o meu filho não tem terapia, o meu filho não tem Nossa. atendimento, o meu filho não tem escola, o meu filho é excluído. Muitas vezes nós ouvimos isso. Olha isso. E por muitas vezes, nessas rodas, nós conseguimos intermediar, Perfeito. mudar situações. Né? Destinos, vidas foram mudadas Olha ali. só. Porque também é uma oportunidade, muitas Claro que vezes, da instituição, do professor, ela colocar ao lado dela. Porque muitas vezes, quando você matricula um filho, por exemplo, numa escola, que você não tem o laudo e você tem a suspeita do autismo. Sim. Uma coisa é você ter a suspeita, uma coisa é você ter o laudo. Perfeito. Porque para o profissional ele conseguir atuar, ele precisa do laudo. Ele Sim. precisa ter uma confirmação que aquela criança tem aquela deficiência. Sim. Né? E muitas vezes a mãe ou o pai, o cuidador em si, aquela pessoa que cuida, Responsável. ela já vem de uma situação de tanta fragilidade. Muitas vezes ela está vivendo o luto da deficiência, que Verdade. cada um reage de uma forma. Eu digo que eu me dei ao luxo de não ter luto, eu não vivi luto. Porque quando eu recebi o diagnóstico da deficiência da minha filha, que foi eu que percebi na maternidade, inclusive. Tá. Eu falei assim, o tempo que eu vou gastar chorando, reclamando, murmurando, eu vou dar espaço para que Deus eu vou clamar trabalhe. A Deus. É isso. Né? Quantas vezes nas minhas madrugadas eu desanimava e eu ajoelhava ali na frente do beicinho dela e eu dizia assim, Deus, pode parar. Pode parar. Se você confiou essa vida a mim, você vai me capacitar. Eu não derramo mais uma lágrima a partir de hoje. Aquilo que for fraqueza em mim, me fortaleça. Porque se o Senhor confiou essa vida a mim, o Senhor vai me fortalecer. E tá aí o resultado, hein? Né? Então, eu me dei ao luxo de não ter luto. Quando eu pensava em desanimar, eu dizia assim, se não for eu, quem vai ser? Perfeito, não posso Malu. fraquejar. Nossa. E aí eu queria te perguntar uma coisa que me veio aqui escutando o seu relato dessa sua experiência em Campinas. Eu queria saber, porque eu realmente não sei. E aí eu vou deixar a pergunta aqui pra você, porque talvez nesse seu retorno a São Bernardo, de novembro do ano passado até agora, você já viveu muitas coisas na luta pelos espaços para suas filhas, na inclusão delas. E aí minha pergunta é o seguinte, em Campinas vocês lutaram pelo transporte. Sei que é uma pauta de várias, mas é o transporte. Eu tive a possibilidade de conversar com algumas pessoas. E numa dessas rodas de conversa que a gente tem feito, porque, Malu, a gente tem feito Caminhos da Cidade aqui no estúdio, mas a gente também tem feito Caminhos da Cidade na cidade. A gente tem visitado, feito essas rodas de conversa. Em uma das rodas, porque a nossa proposta é escutar. É ouvir de você, olha, cara, idealizamos isso, tal, porque São Bernardo não tem. Então vamos defender essa bandeira junto? Vamos defender junto. E eu fui numa casa, tinham lá a roda lá, tinham mais ou menos umas 10, 12 pessoas. A gente tem conversado com pessoas assim. E foi muito interessante porque uma das pessoas era uma mãe atípica de uma criança com deficiência intelectual. Perfeito? É assim que fala, né, Malu? Intelectual. E aí ela falou assim, Bruno, eu tenho uma pergunta pra você. Eu falei, tá bom. Qual é a proposta de vocês, do Caminhos da Cidade, da Fundação, para mães atípicas? Eu falei, olha, seria muita ousadia da minha parte propor alguma coisa. Muita petulância minha, que casei recentemente, mas não tive filhos. Eu nem pai sou ainda. Como eu vou dizer o que vocês, mães atípicas, precisam? Vamos começar de uma outra parte? Eu quero defender uma causa de vocês. Mas me fala quais são os problemas que você, como mãe atípica, passa. E aí, você contando dessa história de Campinas, qual foi a reclamação que ela fez, Malu? Ela falou assim, Bruno, são vários os desafios, tá? Mas que é comum a mim e a outras mães, é a questão do transporte. Se eu tiver que levar o meu filho todos os dias na terapia e eu preciso, e eu for usar Uber, por exemplo, um transporte táxi ou Uber, etc., eu vou gastar no mínimo uns R$ 1.500 por mês. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu preciso do transporte público. Só que não é todo ônibus que é adaptado, não é todo motorista de ônibus que tem paciência, porque eu tenho a cadeira de roda, eu tenho meu filho, etc. Não é algo confortável. Pra gente é melhor ir de carro. Mas a prefeitura não tem uma política que oferece isso. Poxa, não dá para pensar em algo assim? E aí a gente continuou conversando, bate-papo, e a ideia que surgiu era criarmos uma central de atendimento para mães atípicas, com um pilar, primeiro, transporte. E aí você vem e traz a sua experiência de Campinas. A minha pergunta é, São Bernardo realmente peca nisso hoje? Peca muito.
Existem alguns serviços de transporte adaptado em São Bernardo, mas eles são da seguinte forma. Por exemplo, o seu filho é matriculado na rede municipal e ele realiza algumas terapias que são em parceria com a rede municipal, né? O seu filho é atendido. Mas vamos supor, minha filha estuda em escola estadual. A terapia que a minha filha desenvolve, minhas filhas desenvolvem 2 tipos de atendimento. Tá. No SER e na Fundação Dorina, em São Paulo, por opção nossa, né? Mas se eu precisar do serviço do transporte para o Dorina, eu já não tenho. Para isso acontecer, eu teria que entrar com uma ação judicial. Para o município oferecer. Para o município oferecer. Quer dizer, daria para ampliar. Deveria. Na verdade, deveria não. Existe um parágrafo, eu não estou com ele aqui, mas depois eu posso te passar isso, lá na Lei Brasileira de Inclusão, que é bem clara, né? Toda pessoa com deficiência, ela tem direito a ter acesso ao transporte que a atenda para terapias, escola, trabalho, enfim. Deveria ter um sistema, um meio, um transporte, né, gerenciado por a prefeitura do estado, e aí se a prefeitura tiver lá a sua boa vontade, firmar parceria com o governo do estado, enfim. Né, e expandir isso, que pudesse atender. Mas hoje, São Bernardo hoje não tem. Puxa. Não existe. Então ela estava certa, a mãe que conversou comigo. Certíssima, não tem. Não existe. Evelyn. Não tem. E aí eu tenho mais 2 perguntas. E aí foi porque eles me a mãe, né, a Evelyn, naquele dia, representando mães, falando das suas dores, ela falou do transporte, que aí você está dizendo. O que tem é atrelado às terapias municipais, que deve ter um número limitado de vagas, não deve atender, né, a parcela e etc. Mas ela falou de outras 2 coisas. Primeiro, e eu queria saber a sua opinião aqui no podcast. Ela falou, Bruno, cara, é um problema não ter a Secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade. Nós temos hoje a Secretaria da Proteção Animal e Pessoa com Deficiência. O que tem a ver uma coisa com a outra? Falei, então a minha primeira pergunta é saber de você o seguinte. Você acha que é um problema a gente ainda não ter uma secretaria específica, com orçamento, para a gente ampliar de forma transversal as possibilidades de atendimento às pessoas com deficiência, às famílias, em especial às mães atípicas? Acho que é um problema e ainda digo mais, todas as cidades que você encontra que existe uma secretaria específica da pessoa com deficiência, você vê que as outras secretarias, elas passam a ter respeito por aquela secretaria e todas as outras políticas públicas, elas acontecem. Muito bem. Porque existe uma secretaria que gerencia, que cobra, que participa. E que muitas vezes, por exemplo, temos um problema numa escola municipal, com uma criança com deficiência. Se existe uma secretaria da pessoa com deficiência, aquela secretaria, ela vai estar ali intermediando. Com certeza. Né? Então, muitas vezes, gerou um problema tão grande que é algo tão simples de se resolver. Que se tivesse autoridade competente, Exatamente. Ela poderia fazer uma interlocução, um diálogo mais apropriado. Exato. E aí a gente sai daqui com uma segunda proposta já, hein? Que é implantar a Secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade. Porque você falou uma coisa e eu lembrei de uma amiga nossa, que é a Silvia Greco. A Silvia hoje ela está como secretária da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, lá com o nosso prefeitão Ricardo Nunes. E lá, como secretária, ela tem avançado muito. A gente tem construído boas políticas, importantes políticas públicas e vamos inaugurar muito em breve o primeiro centro TEA num conceito totalmente diferente do Brasil. Vai ser uma referência não só para o nosso país, mas para outros países. E eu acho que isso é muito importante. E a segunda pergunta que ela me fez, na verdade ela testemunhou algo que tem incomodado muito ela, e aí acho que a sua experiência pode ajudar a gente a pensar soluções. Ela me contou uma coisa, ela falou o seguinte, Bruno, se meu filho, ela tem um filho, se o meu filho, Davi, precisar de uma cirurgia, e eu já sei, porque eu conheço a deficiência dele, eu já sei que ele vai ter que fazer uma cirurgia em breve, ela tá falando que era uma cirurgia no fêmur. Eu preciso passar por uma série de consultas, exames e etc. para chegar aqui, isso de forma pública, usando o sistema público de saúde.
O problema que hoje a posição dela, tá? Aí você me ajuda a pensar. Que demora mais ou menos uns 2, 3 anos. Hoje está demorando. Só que eu sei que se eu não fizer isso logo, daqui 2, 3 anos não é mais só o fêmur. Vou ter que fazer outras coisas. Só que eu, para antecipar, fiz o quê? Já que eu tenho alguma condição, não é a melhor das condições, mas alguma, eu fui no particular para antecipar as consultas e os exames. Só que quando eu volto para o sistema falando, olha, eu fiz isso aqui, hoje o regramento não permite a utilização do meu parecer do particular. Quando eu chego lá e falo, não, já que você pôde pagar a consulta, você vai fazer a cirurgia no particular também. Meu, Malu, me fala o que você acha disso, pelo amor de Deus. Eu acho isso ridículo. Eu acho ridículo, vergonhoso e, assim, falta de respeito com poder público, com dinheiro público, falta de respeito com o cidadão que paga seus impostos. Porque, assim, para você exigir uma coisa, você tem que oferecer. Perfeito, a lógica tá perfeita. Se a saúde pública de São Bernardo ela não oferece, por que ela vai exigir que... Você entendeu? Ela como mãe, está pensando no bem-estar do filho dela, Claro. que é o que qualquer mãe faria. Né? Qualquer mãe faria. Porque muitas vezes, se ela fosse recorrer a outros meios, como por exemplo, não, meu filho precisa, vou pagar uma consulta, vou pegar um laudo do médico, que qualquer médico daria, e vou entrar com uma ação judicial contra o município de São Bernardo, era causa ganha. Aí, ó. Ela poderia até passar um ano, vamos supor, que ela passasse, que não vai. Porque a partir do momento que você entra com uma ação e você deixa bem claro que é uma criança com deficiência, se já é criança, já é mais rápido. Sim. E com deficiência é Ainda duplamente mais rápido. Né? Tem que judicializar. Exatamente. Não, pelo menos uma coisa boa a gente tem. Qualquer ação que você entre hoje em dia, seja boletim de ocorrência que você faça por algo que foi feito com uma pessoa com deficiência, se você prova que realmente ela é pessoa com deficiência, você tem laudo, tem CID, tudo bonitinho, você não precisa mais representar. Olha. Automaticamente aquilo já vira um processo. É lei agora. Perfeito. No estado de São Paulo. Né? Quer dizer, então esse relato que ela traz é algo que você também deve vivenciar. É ridículo, né? É ridículo, é ridículo. Você sabe que, assim, ó, é um sonho de consumo meu, é algo que eu ainda vou colocar isso no papel, sabe? Não sei se vai ter algum doido que tenha coragem de botar pra frente. Mas, assim, eu acho que toda cidade deveria ter uma central inclusiva. O que seria essa central inclusiva? O que seria? Vamos montar uma central inclusiva. Não é uma secretaria. Não é para dar Perfeito. cargo para ninguém, não é para distribuir cargo, enfim. Mas vamos montar uma central e naquela central vamos colocar 2, 3 pessoas, que seja. Mas não é qualquer pessoa. Vamos colocar 3 mães. Tá bom. Alguém que já viveu, alguém que já precisou de saúde pública, alguém que frequenta centro de saúde, alguém que tem filho matriculado em escola pública, para receber nessa central demandas. Demandas. Olha, mãe, meu filho é matriculado na escola X em São Bernardo e a escola encaminhou meu filho para uma terapia X e eu estou numa fila de espera que tem 250 pessoas. Nossa. Você entendeu? E ali daquela central, aquelas pessoas que recebem aquelas demandas, existindo uma secretaria pessoa com deficiência, fazer aquele repasse para a secretaria. Olha, a gente está com uma situação assim, assim, assim. Como que a secretaria pode intermediar junto às outras secretarias? Perfeito. Não tendo a secretaria da pessoa com deficiência, que é o que na maioria das cidades não tem, né? Não Infelizmente. tem, infelizmente. Aquela central, ela ter autonomia para fazer uma intermediação com aquela secretaria que responde por aquela demanda. Por exemplo, esses dias eu fui no centro de saúde com as minhas filhas. Tá. Para preencher um formulário para fazer aquela carteirinha do metrô. Amigo, você sabe quantas consultas eu precisei passar com as minhas filhas? Quantas? 4. Meu Deus do céu. Porque eu ia, a médica, coitada, nunca preencheu aquele tipo de relatório, preenchia tudo errado. Aí eu levava o relatório para a subprefeitura do Jabaquara, aí a subprefeitura voltava, tá errado. Aí me dava outro. Aí eu marcava outra consulta, ia, a outra médica preenchia também errado. Não é padronizado. Voltava. Não é. E assim, você chega nos centros
de saúde, se você chega ali no posto, no centro de saúde, os profissionais, eles não têm instrução, eles não sabem lidar. Eu já cheguei ao ponto de estar na fila com a minha filha com a bengala. E eu, moça, você não tem nenhum guichê de atendimento prioritário? Não. Por quê? Ela tem alguma deficiência? A minha Meu filha com a Deus. bengala na mão. Ah, brincadeira. Não é Você possível, entendeu? não. Falta Aí, assim, humanidade. Não é possível, não. gente. É inclusivo, tem o símbolo do autismo lá. Aham. Gente, nada contra autismo. Minha filha é autista. Mas o que eu penso é assim: não dá para você falar de inclusão você abraçando uma só deficiência e você colocando as outras debaixo da cama. Verdade. Né? E você colocando as outras debaixo da cama. Eu sempre digo assim que eu não sou rica, mas eu consigo oferecer coisas para as minhas filhas que ajudam no desenvolvimento delas, que eu sei que outras amigas mães não conseguem. Perfeito. E por conta disso eu vou ficar indiferente à dor daquela mãe? Não podemos. Nunca. Quantas vezes, Bruno, eu peguei na mão de mães e levei lá no Ministério Público? Mãe, como que você fez para Ensinando o caminho. Como que você fez para conseguir o transporte da sua filha? Assim, 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 vamos lá. Vamos lá. Mãe, como que você fez para conseguir tal coisa? Amiga, assim, 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 vamos lá. Olha, que maravilha. Parabéns, Malu. Sabe? Eu acho que assim, quando nós compramos a briga do transporte em Campinas, eu poderia muito bem. Você tinha resolvido o seu? A minha filha tinha o transporte dela, porque Fica eu ia quietinha. me incomodar. E eu ouvi isso, por incrível que pareça, eu ouvi isso da secretária na época lá de educação. Para de comprar briga que não é tua, criatura. Suas filhas estão bem assistidas. Você vai pegar problema que é dos outros. Olha. Aí que dá uma vontade de fazer. Você entendeu? Mas assim, o que eu penso é assim, hoje é ela. Quem me garante que amanhã não pode ser eu? Claro, claro. Essa vida dá muitas voltas. Poxa, né? Malu, que legal. E, enfim. Malu, quero, olha, te falar assim. Papo bom é assim, passa voando, sabe? E que bom te receber aqui. Eu quero muito te deixar um convite. Nós temos também um outro podcast chamado Andando com Gigantes, que é uma série que a gente está gravando inspiracional. E eu gostaria muito de te receber também no nosso próximo podcast para você contar a sua história de vida, porque isso é uma inspiração. Você estava contando nos bastidores que as suas filhas, não, mãe, você é minha inspiração. Meu, você é muita inspiração, por isso muito obrigado. Imagina. E eu queria de verdade te agradecer e te pedir. A gente precisa encerrar esse episódio, eu não queria, mas, meu, a gente vai ter que encerrar. E eu queria te pedir, olhando lá para sua câmera, que você deixasse uma mensagem de esperança para as pessoas, em especial as que precisam dessa inclusão. Porque a gente tem uma cidade que é a 4ª maior do estado, a 14ª do país, maior do que capitais desse país, com orçamento de 7 bilhões por ano, cerca de 7 bilhões por ano. Uma cidade que tem que ser mais inteligente, mais resiliente, mais sustentável e, especialmente, inclusiva. Não só para um tipo de deficiência, mas para todos e todas. Por isso eu queria, Malu, que você deixasse esse recado, aquilo que vem do seu coração, inspirada pelo Espírito Santo. Deixa uma mensagem para todo mundo. Bom, minha mensagem hoje é, primeiro, que, assim, levantem-se, saiam da sua zona de comodismo, sabe? Eu sempre digo, assim, que nada nessa vida vai acontecer caindo pronto do céu. Ou você faz a sua parte, ou você dá o primeiro passo, ou nada acontece, né? Em todas as adversidades que eu enfrentei, que não foram poucas, né? Desde o primeiro diagnóstico da minha filha, eu sempre coloquei no meu coração que, assim, ninguém pode fazer por as minhas filhas aquilo que só eu como mãe posso, né? Nós estamos aí no ano decisivo, ano de eleição, ano onde a gente vai preencher as nossas câmaras, trocar os nossos prefeitos, e é ano da gente se posicionar quanto cidadão, né? Fazer as nossas escolhas com prudência, colocar pessoas que realmente tenham comprometimento com família, com valores, com princípios, com causas realmente, né? A minha mensagem realmente é essa, né? Que você nunca
Se deixe abater diante das adversidades. Ainda que difícil seja, levante a cabeça e lute. Muito bem, essa foi a Malu. E você que conferiu e acompanhou esse episódio, você viu aí com boas ideias. Nós vamos sair aqui com o compromisso de defender essa adequação. Acho que a regulamentação e a criação desse projeto de lei que a Malu conseguiu emplacar no governo a nível nacional, no estado sendo discutida. Vamos trazer para São Bernardo essas rodas de conversa que são importantes. Vamos também defender a implantação da secretaria exclusiva da pessoa com deficiência e vamos pensar juntos como criar uma central que possa ser inclusiva, que possa ser de um atendimento para mães atípicas, que acolha melhor as famílias e que a gente consiga levar mais soluções para os problemas reais que São Bernardo passa. Malu, de coração, eu quero muito te agradecer. Imagina. Muito obrigado por você ter vindo aqui, por você ser essa pessoa inspiradora e por contribuir tanto com o nosso projeto aqui, Caminhos da Cidade. Esse foi mais um episódio do nosso Caminhos da Cidade, essa que é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!